bom, que prazer, amigos, ter vocês aqui em mais um encontro comunidade da nossa lição da Escola Sabatina. Pastor Gleison, Pastor Robson, sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo. Fala, Kenny, prazer estar aqui com você, pastor, e também com o meu amigo Robson, pastor Robson. É isso aí, Gleison, Kenio. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Legal. E o assunto de hoje é um assunto muito importante, tanto quanto os outros foram. E para a gente começar falando dele, vamos ouvir uma pergunta que foi mandada diretamente por uma jovem nossa da Missão Mineiro Oeste. Pastor, eu tenho uma pergunta. Existe alguma relação entre o meu estilo de vida e a minha espiritualidade? Excelente pergunta, olha só que legal. Ela faz uma pergunta que visa integrar coisas que são extremamente importantes dentro do Evangelho, o nosso corpo e o nosso relacionamento com Deus. Pastor Robson, será que existe de fato alguma relação nesse relacionamento com Deus? Aquilo que eu como, a maneira como eu me relaciono com o meu corpo, os meus hábitos de vida têm realmente alguma relação com a minha espiritualidade? Com certeza. Nós sabemos que nós somos corpo, mente e espírito. E para o espírito habitar, quanto mais a gente estiver saudável, melhor, porque a nossa mente vai estar mais leve e assim o espírito vai estar atuando melhor na nossa vida. Então é importante a gente cuidar também da parte física, cuidar da saúde para que tenhamos uma mente melhor e o espiritual com certeza vai ser cada vez melhor. Legal. O livro de Levítico vai falar, entre tantas outras coisas, sobre a dieta que Deus orientou o povo de Israel a seguir. Não sei se essa dieta faz algum sentido para nós nos dias atuais. O que você acha, pastor Gleison? Será que faz algum sentido a gente continuar seguindo aquela dieta que foi passada por Deus para o povo escolhido por Ele? Pastor Kenny, Deus queria o bem do povo de maneira holística, né? Em todos os detalhes, no físico, no mental, no espiritual. E se essas leis elas eram importantes para o bem-estar do povo, elas podiam refletir aquilo que eles poderiam dar para Deus, como devolver a Deus como sua adoração. E se haviam leis para a purificação, haviam leis para a questão da família, do casamento, leis de sexualidade, havia também aquelas leis que direcionavam o povo a se alimentar de certos alimentos e se abster de outros. E nós sabemos que esses alimentos hoje eles podem ser, na verdade, animais, podem ser até cuidados de uma forma diferente, mas não era isso apenas a questão do alimento de comer ou não. Havia comprovação da parte de Deus e confiança para que eles pudessem seguir aquilo que Deus orientava, e hoje nós temos comprovações científicas dizendo quais são os alimentos que nós podemos nos alimentar e faz bem para o corpo, e aqueles que não são. Mas o que estava em questão ali era um detalhe muito importante, pastor Robson, que era o fato de o povo obedecer a Deus em todos os sentidos. Interessante. Interessante também nós lembrarmos que algumas leis que estavam escritas no Velho Testamento tinham mais a ver com o povo de Israel, principalmente as leis cerimoniais, que tinha um sentido de adoração, que quando Jesus veio, morreu na cruz, aquelas leis cerimoniais perderam o seu sentido, né? Todas elas voltadas à questão do santuário. Uhum. E outras leis também que a gente não segue mais, que mais estão na Bíblia, são as leis civis, são leis do próprio país de Israel, né? Assim como o Brasil tem suas leis, o Japão tem as suas, os Estados Unidos, Israel naquela época também tinha suas Que leis. serviam apenas para a organização Da nação. política, cívica do povo ali. Mas a saúde é interessante por quê? Porque a gente vê em Levíticos, mas se a gente voltar lá no Gênesis, já havia uma distinção de animais puros, de animais impuros. Quando Noé vai colocar os animais na arca, Deus já tinha feito uma distinção ali dos casais puros, dos casais impuros. Então Deus que criou o nosso corpo, que criou o nosso organismo, né, mais do que qualquer médico ou qualquer pessoa que estuda a ciência, Deus conhece tudo, conhece a carne, conhece o vegetal, conhece o nosso corpo, sabe aquilo que vai nos fazer mal, e como ele sabe, ele nos orientou na sua palavra. E vale lembrar que antes da nação judaica existir, lá no tempo, né, de Noé, por exemplo, não tinha o povo judeu, Deus já fazia distinção desses animais puros e impuros. Foi interessante você falar isso, porque uma das razões de muitas pessoas nos dias atuais não seguirem essa dieta apresentada por Deus ao povo de Israel é dizer que isso foi dado exclusivamente para o povo. Em outras palavras, o povo passou a conhecer ou a se lembrar de uma maneira ainda mais intensa desse assunto quando Deus revela isso para eles. Mas pelo que você está dizendo, não foi bem assim. Significa, portanto, que eles já sabiam
antes da passagem dessa dieta dada por Deus, como eles deveriam se alimentar. É correto pensar isso? Vale lembrar que o povo que agora está ali no livro de Levítico, eles estão vindo do Egito. No Egito, eles ficaram escravos 430 anos. Muito daquelas leis que já tinham sido ensinadas lá nos patriarcas, lá no povo de Adão, de Noé, lá no início, aquilo era passado de geração em geração através de uma forma oral. E agora Deus tem que reescrever, de fato, deixar isso bem claro para eles como forma lei, porque eles acabaram de sair do Egito, vieram de uma vida de escravidão, e eles estavam acostumados com as coisas organizadas em forma de leis, e Deus teve que reescrever e pontuar esses detalhes. O mais interessante também, além disso, pastor Robson, é que o povo tinha a tradição oral, passada de pai para filho, tinha ali a Mishiná, mas a prática dessa conscientização do que Deus havia mandado era importante para eles, porque refletia na parte espiritual. Perfeitamente. A maneira com que cuidávamos do corpo e cuidamos hoje, ela vai refletir sim na nossa vida espiritual, e por isso nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós comemos. A Bíblia fala, né, quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa, nós temos que fazer para a honra e glória de Deus. E com certeza, aquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo, não só alimentos, questão de animais impuros ou impuros, mas outro tipo de alimentos também, que talvez vão trazer taxas, né, vai elevar nossas taxas de colesterol, de triglicérides, enfim, de glicemia. E a gente tem que cuidar. Às vezes tem coisas que são permitidas, mas se a gente comer em excesso, fora do contexto, pode nos fazer mal e pode atrapalhar nossa espiritualidade. Em outras palavras, a gente pode dizer que o que colocamos no prato é também um ato de adoração. Com certeza, pastor. Muito legal. Muito bom ter vocês, brothers.